Retornando à Série A do Campeonato Brasileiro nessa temporada de 2022, uma das maiores questões que fazem diferença de uma equipe da segunda divisão quando sobe para a primeira é a parte financeira. Dessa forma, no vídeo de hoje, irei trazer aqui os valores de quanto mais ou menos que o Goiás irá faturar nessa disputa da Série A do Campeonato Brasileiro de 2022. Será que poderemos esperar uma grande equipe também para a disputa da Série A? Além disso, fazer uma comparação aqui com outras equipes que já estão há mais tempo na primeira divisão e com o próprio Goiás, o que ganhou nas últimas temporadas, dependendo da posição também neste Campeonato Brasileiro, quanto que pode ganhar ou deixar de faturar também, dependendo da sua colocação nesse seu retorno, melhor dizendo, à Série A do cenário brasileiro. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje, onde irei falar aqui um pouco a respeito das finanças do clube. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, todos os dias trazendo conteúdo de qualidade sobre o maior do Centro-Oeste. Eu irei começar aqui o vídeo de hoje explicando sobre quais temas que eu irei abordar também sobre o faturamento previsto do Goiás para essa próxima temporada. Lembrando assim que não é nada, que assim podemos dizer, oficial. Esses números que irei trazer aqui pode sim sofrer alterações, mas todas as fontes que eu busquei foram confiáveis, tanto da Record, da TNT Sports, enfim, sites aí que são confiáveis, e se você fizer uma pesquisa também no Google, pode ver esses números também no seu próprio celular, beleza? Tanto a respeito do contrato já firmado do Goiás com a Rede Globo, que representa assim para todos os clubes do Brasil a maior parte do seu faturamento, que é assim com direito de transmissão. O Goiás tem contrato com a Globo até o final da temporada de 2024. Outro aspecto também que eu irei falar é sobre o público, né? A receita gerada pela torcida na Série A. Além disso, a premiação que o próprio torneio paga, né? Dependendo da posição que você terminar o campeonato, e também a quantidade de jogos transmitidos em TV aberta. Sobre os patrocinadores, eu não consegui assim pegar informações exatas de quanto o Goiás faturou de marketing, tanto em 2021 quanto em 2020, exatamente o valor do patrocinador master e por aí vai. Então ficou um pouco vago para mim fazer esse vídeo falando sobre os patrocinadores, mas com toda certeza será bem maior do que foi em 2021 na campanha de segunda divisão, beleza? Então, iniciando o nosso vídeo de hoje, falarei aqui a respeito desse contrato que o Goiás tem da Globo pelos direitos de transmissão. Como todos sabem, já falei aqui nos vídeos também do Goiás News algumas vezes, em 2021 a receita do Goiás com o Premier e também com a Rede Globo girou mais ou menos na casa de 10 milhões de reais, 8 milhões fixos, mais aí 3 a 4 milhões que foi recebido por conta daquelas exibições dos jogos do time esmeraldino na TV Anhanguera, ou seja, em rede nacional. Aí a Globo na Série B pagava mais ou menos 700 mil reais por cada exibição. O Goiás sairá desses 10 milhões, 11 milhões de reais mais ou menos e saltará para um valor na média de 45 a 50 milhões de reais já nessa temporada de 2022. Ainda não foi oficializado os valores que cada equipe deve receber. Esse daí já é uma cota fixa firmada antes do início do Brasileirão, ou seja, apenas para exibição, né? O Goiás ainda tem contrato com a Rede Globo, apenas por a exibição dos jogos. O Verdão já tem mais ou menos garantido entre 40 a 50 milhões de reais. Pode ser que os valores até mesmo se alterem para essa temporada, mas a tendência é que seja mais do que o time esmeraldino pegou lá na sua última participação na primeira divisão, que foi em 2020, quando o Goiás colocou aí no bolso 34 milhões de reais. Mas já em 2021, o Atlético Goianiense pegou 40 milhões de reais, então a tendência é que realmente suba esses valores ainda para essa temporada de 2022, já sendo assim uma garantia muito grande para a disputa do Campeonato Brasileiro. Lembrando que são divididos em parcelas, a Globo não deposita esse dinheiro de uma vez nos cofres do Goiás, a primeira delas inclusive já prevista agora para o mês de abril, quando inicia a disputa do Campeonato Brasileiro. Durante a temporada de 2021, a receita por conta de direitos de transmissões do Campeonato Brasileiro, tanto por conta aí da Rede Globo, quanto também principalmente pelo TNT Sports, né, que foi um concorrente da Rede Globo, ajudando a elevar esses valores, sem considerar as outras emissoras, enfim, de rádio, internet, por aí vai. A receita total foi de 216 milhões de reais na TV aberta e 117 milhões de reais também na TV fechada, mostrando que cada vez mais tem sim uma grande demanda tanto de patrocinadores quanto também de premiações maiores para as equipes participantes. Então já falei desses 34 milhões de reais que o Goiás pegou em 2020, né, de direito de transmissão. A tendência é que para 2022 gira aí na casa de 40 a 45 milhões de reais no mínimo
para o time esmeraldino. Além disso, outro fator que é variável é a quantidade de jogos que o time são exibidos, né, tanto na TV local do próprio estado, quanto também em TV aberta nacional para todo o Brasil, sendo os mesmos valores pagos. Em 2021, cada equipe recebeu aí naquela exibição da Rede Globo na Série A R$ 1.400.000. Lembrando que na Série B, o time esmeraldino pegava mais ou menos na casa de 700 mil, ou seja, quando a TV Anhanguera ou até mesmo a Globo do Rio de Janeiro, de São Paulo, quiser exibir um jogo Goiás e Flamengo, Goiás e São Paulo, Goiás e Corinthians, deverá pagar para o time esmeraldino esse valor aí de R$ 1.400.000 por cada partida. Na última participação do Goiás na Série A, só tivemos uma, que foi aquela contra o Atlético Mineiro, né? Apenas uma exibição em rede nacional. Entretanto, né, o Goiás fazendo uma campanha um pouquinho melhor pode realmente atrair mais interesse para suas exibições, tendo aí uma média de 5 partidas exibidas durante o campeonato. Já é uma grana extra muito grande que pode pintar dentro dos cofres do Verdão. Caso pegasse aí essa média, né, de 5 partidas exibidas, seria R$ 8 milhões aproximadamente dentro do time esmeraldino. Com toda certeza é uma diferença muito grande. Outro aspecto também que eu gostaria de falar também, que é um pouquinho variável, mas a gente pegar uma média pode englobar tudo isso, né, dentro do faturamento do Goiás, porque não é só com a exibição dos jogos, não é só com, por exemplo, os direitos de transmissão. Outro fator também que dá uma grana interessante para o time esmeraldino é a torcida, né, que nessa temporada de 2022, uma novidade, na primeira Série A que o Goiás irá jogar também oficialmente dentro da Serrinha. Em 2020 todos os jogos já eram, mas aí sempre ficava aquela dúvida, veio também problemas aí por conta da paralisação do futebol. Agora em 2022 a Serrinha já aberta para o seu torcedor, tendo essa ampliação realmente bem confortável e já está oficial, né? O Goiás irá se mandar os seus jogos no estádio Ali Pinheiro. Então a gente considerando uma média aí de 10 mil torcedores dos jogos do Goiás dentro do estádio Ali Pinheiro, a tendência é que para o Campeonato Brasileiro temos aí hoje a capacidade já da Serrinha beira a casa de 11 a 12 mil pessoas, com o tobogã liberado, pode subir mais ou menos para 14 a 15 mil, vamos ver se consegue finalizar antes da disputa do Campeonato Brasileiro, mas tendo aí uma média de 10 mil torcedores, que já é um tanto alto, né? Vamos ver como que vai ser a demanda pelos jogos do Verdão, mas realmente a torcida apoiando essa causa e o Goiás fazendo uma campanha razoável, né? Minimamente aceitável nessa sua volta à elite, considerando o ingresso base aí mais ou menos de R$ 30 mil, o Verdão nesses seus 19 jogos dentro do estádio Ali Pinheiro somaria ali uma quantia próxima a R$ 6 milhões, que já é um valor bem interessante também para os cofres esmeraldinos. Além disso, né, do fator direito de transmissão, exibição em TV aberta e a torcida, outra coisa também que é muito importante, que começou praticamente agora recentemente, são as premiações no Campeonato Brasileiro, eu lembro que até 2013, 2014 não tinha essa coisa do time ficar em 10º lugar e pegar uma grana. Hoje realmente são valores bem exorbitantes para uma equipe que, como é a situação do Goiás, né, voltando à primeira divisão, é muito importante fazer uma campanha interessante pelo lado do time esmeraldino. As únicas equipes que não recebem nada de premiação são os 4 últimos, ou seja, as 4 equipes rebaixadas para a segunda divisão. Já o 16º ganha aí R$ 11 milhões, até mesmo Paulo Rogério Pinheiro, quando ele assumiu o time esmeraldino, falou que era muito importante o Goiás finalizar o campeonato fora do Z4, que já pegaria esses 11 milhões, já conseguiria quitar grande parte das dívidas que demorou uma temporada completa para o Goiás pagar. Se tivesse permanecido no ano passado, né, só com esse dinheiro da premiação já daria ele para quitar grande parte das dívidas. Infelizmente não aconteceu, mas agora retornando à elite, mostra quão é importante, né, ter essa sequência na Série A. O 15º colocado pega 12 milhões, o 14º 12 milhões e 800, e agora um pouco mais para frente, o 11º colocado soma aí 15 milhões e 500 mil reais nos seus cofres. Se o Goiás fizesse uma campanha, por exemplo, igual foi em 2019, também no retorno à elite do futebol brasileiro, quando o time esmeraldino ficou na 10ª colocação, para 2022 está previsto ter mais ou menos um valor de 18 milhões de reais, aí sim fazendo campanhas ainda melhores. 8ª colocação, por exemplo, 21 milhões, 7º lugar 23 milhões e 5º lugar, por exemplo, 26 milhões de reais, que são assim valores realmente muito atraentes, muito realmente que podem motivar o time ainda assim buscar uma posição melhor nessa sua volta à elite do cenário nacional. E muita gente compara, né, por exemplo, o próprio Atlético Goianiense, que vai para o seu 3º ano consecutivo na Série A, até os outros como o Ceará e o Fortaleza, que vem fazendo
trabalhos muito interessantes, o próprio América Mineiro e o Cuiabá indo para o seu segundo ano, a galera perguntando por que, né, que esses times conseguem trazer jogadores muito melhores do que o Goiás. É só você comparar esses números, né, que eu acabei de trazer aqui no vídeo de hoje, com o que o Goiás somou em 2021. Obviamente teve uma receita interessante, mas só da gente comparar os 45 milhões, por exemplo, que o Goiás possivelmente vai pegar da Globo na disputa da Série A só de direito de transmissão e comparar com aqueles 12 milhões que o Goiás teve finalizando tudo, né, todos os direitos de transmissão na Série B, já mostra esse contraste. Para uma equipe que já se mantém na Série A 3, 4 temporadas consecutivas, o poder aquisitivo realmente fica muito maior por parte delas, mostra a importância do Goiás se reorganizar, realmente se firmar novamente dentro dos 20 principais clubes constantemente na Série A do Campeonato Brasileiro. Se a gente for comparar também o faturamento do Goiás nas últimas temporadas, 2021 não conseguiu os números finais ainda, mas em 2020 o faturamento do time esmeraldino foi de 90 milhões de reais, em 2019 o maior da história do Verdão, com 100 milhões de faturamento, 2018 81, 2017 o menor aí dos últimos 5 anos, com 65 milhões, né, naquela campanha também da Série B, e em 2016 outros números bons, mesmo sendo uma campanha de Série B, né, o Goiás somou 90 milhões de reais, muito por conta das vendas do Eric e também do Bruno Henrique naquela ocasião. Então é uma outra intenção da diretoria, além de fazer, né, uma boa disputa do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Goiás vê com bons olhos também voltar a revelar grandes jogadores e conseguir uma venda boa aí também para colocar uma grana nos seus cofres. Já gravei um vídeo também sobre a premiação que o Goiás pode ter na Copa do Brasil. Eu vou estar até de férias, então se esse vídeo não tiver saído ainda é porque eu não defini o cronograma certinho, mas se ele já não tiver saído, ele vai chegar aqui ainda no canal, tá bom? É só vocês procurarem, quando eu falei também a respeito de cada uma das premiações do time esmeraldino. Então essa é a intenção aí da diretoria do Goiás, já quitando também grande parte das suas dívidas. Então eu fiz mais ou menos uma média considerando os valores aí tanto de torcida, quanto também de pelo menos 3 a 4 jogos exibidos em rede nacional, mais o faturamento por conta dos direitos de transmissão da Rede Globo e obviamente o Goiás ficando no mínimo em 16º lugar, permanecendo na Série A do Campeonato Brasileiro, pode ter uma receita estimada de 65 milhões de reais garantidos só no Campeonato Brasileiro da temporada de 2021. E isso se, por exemplo, o Goiás terminar em 10º lugar, esse valor já pode subir mais ou menos para 73, 72 mil reais, sem considerar a participação no Campeonato Goiano, que dá bem menos grana, né? Mas já é um começo. Na Copa do Brasil também, que tem números vantajosos, enfim, diversos outros fatores, vendas de jogadores, camisas, a própria bilheteria das outras partidas que não envolvem o Campeonato Brasileiro. Então, o Goiás pode sim, numa campanha assim de meio de tabela, bater essa sua marca histórica de 100 milhões de reais de faturamento, pode chegar tranquilamente a 110, 115 milhões, vamos ver como que vai, né, desenvolver a sequência, né, dessa temporada de 2022. Quero saber a sua opinião a respeito desses números, se você concorda, se você discorda também comigo a respeito daí do time do Goiás, né, que realmente é importante ter essa sequência na primeira divisão para ter um caixa maior e conseguir também consecutivamente trazer bons atletas aqui para Goiânia, beleza? Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!